Agora eu não consigo ver mais nada. Aham. Eu vou apresentar, então, sobre a estenose aórtica e a estenose mitral, que foi o tema que ficou para mim. A estenose aórtica, então, por definição, é um estreitamento da válvula aórtica, que vai acontecer com uma obstrução do fluxo sanguíneo do ventrículo esquerdo para a aorta ascendente. Isso vai acontecer durante a sístole ventricular, e é importante a gente estudar porque é uma doença valvar muito prevalente, é a mais prevalente do Ocidente. Aí na imagem eu coloquei uma válvula aórtica normal e uma válvula aórtica estenosada, que a gente pode notar que ela vai estar bastante calcificada e por isso ela vai ter uma dificuldade de abertura. Bom, em relação à etiopatogenia, a gente vai ter algumas causas que vão ser mais frequentes. A degenerativa ela vai acontecer pela calcificação das cúspides com redução da mobilidade da área valvar. Ela vai ser comum nos idosos e a partir mais ou menos dos 60 anos, e os fatores de risco são os mesmos fatores de risco da aterosclerose. Então, vai ser relacionado ao tabagismo, à dislipidemia, à hipertensão, ao diabetes e à resistência à insulina. Em relação à estenose aórtica congênita, ela vai estar relacionada a uma válvula aórtica bicúspide que vai formar um fluxo turbulento de sangue. Em relação à febre reumática, eu vou explicar um pouquinho ela melhor na estenose mitral, que ela vai ser mais prevalente, mas ela vai gerar uma fusão das comissuras das válvulas, que vão ser a região da válvula aórtica que vai estar em contato com a artéria aorta e abertura em boca de peixe. Como a febre reumática ela é muito mais prevalente na válvula mitral, sempre que a gente tiver esse padrão de acometimento da estenose aórtica relacionado à febre reumática, a gente tem que olhar também a válvula mitral, porque provavelmente ela também vai estar acometida. Aí eu coloquei 3 imagens, vai ficar difícil de eu mostrar qual que é qual, mas a que está mais perto da referência está relacionada a uma etiopatogenia degenerativa com a calcificação das cúspides. A imagem do meio vai ser a da febre reumática, que a gente vê justamente essa abertura em boca de peixe, e a do outro lado vai ser a congênita, que a gente vê uma válvula aórtica bicúspide, que tem até um septo inferior, mas ele é um falso septo, ela é bicúspide. Bom, em relação à fisiopatologia, eu fiz um esquema que eu achei que é fácil de entender. Quando a gente tem essa dificuldade de abertura da estenose aórtica, eu acumulo sangue no ventrículo esquerdo, que vai gerar uma sobrecarga de pressão. Por isso, esse ventrículo ele hipertrofia de forma concêntrica. A sobrecarga de pressão no ventrículo esquerdo também vai gerar um acúmulo de sangue dentro do átrio esquerdo, que por sua vez dilata. Dessa forma, vai ocorrer também acúmulo de sangue nas veias pulmonares e, consequentemente, no pulmão, gerando uma congestão pulmonar. Como eu vou falar mais para frente, o primeiro sintoma dessa estenose vai ser a dispneia, justamente pela congestão pulmonar. Com o passar de muitos anos não, mas com a evolução da doença, essa congestão pode, inclusive, acometer o lado direito do coração, a partir das artérias pulmonares, ventrículo direito e átrio direito, que vão gerar os sintomas da insuficiência cardíaca direita, que a gente sabe que vai ser hepatomegalia, refluxo hepatojugular, cianose, edema de membros inferiores. Em relação à história natural, a gente sabe que os pacientes, muitas vezes, eles não vão apresentar sintomas, mas uma vez que os sintomas aparecem, eles vão ter uma evolução muito rápida. A gente sabe que a estenose aórtica ela é muito grave, é a estenose, inclusive a valvopatia mais grave que a gente vai ter. O principal sintoma e o primeiro sintoma vai ser a dispneia, mas ela vai ter uma tríade sintomática muito importante que a gente vai ter que prestar muita atenção para conseguir identificar os casos, que vão ser a angina, sintomas de baixo débito e sintomas de insuficiência cardíaca. A angina, ela vai estar relacionada com a dor, né, da angina, que vai ser causada pela isquemia do miocárdio. Quando o miocárdio ele hipertrofia, principalmente de forma concêntrica, a gente vai ter um aumento das fibras em paralelo, que vão demandar metabolicamente mais recursos de oxigênio e de nutrientes, e quando ocorre a hipertrofia, as fibras vão estar mais afastadas dos vasos sanguíneos. Quando o paciente começa com sintoma de angina, ele vai ter um prognóstico de 5 anos se ele não for tratado. E por isso a gente consegue ver que é uma doença bem grave mesmo. Os sintomas de baixo débito, eles vão acontecer justamente porque eu vou ter menos sangue saindo do ventrículo esquerdo em direção à aorta, e esses sintomas são de síncope, de fraqueza, e sem tratamento, quando esse sintoma aparece, o prognóstico é de 3 anos.
E os sintomas de insuficiência cardíaca, que pode ser tanto de esquerda, como eu tinha falado, da dispneia, ou de direita, quando a progressão é mais avançada da doença, quando aparecem, o prognóstico é de 2 anos sem tratamento. Em relação ao exame físico, a gente vai ter um pulsos parvos et tardos, que vai ser uma elevação lenta. A gente tem um sopro mesosistólico rude, crescente e decrescente, que eles também falam que é um pulso em diamante. E como ele está relacionado com a válvula aórtica, ele é mais audível no segundo espaço intercostal direito, que é o carótido. E ele vai irradiar para as clavículas e carótidas. Pode acontecer B4, porque a gente sabe que o B4 ocorre justamente quando é uma redução da complacência do ventrículo. Isso vai ocorrer pela hipertrofia concêntrica. E quando o paciente está na posição ortostática e ele vai para a posição agachada, ocorre um aumento do fluxo de sangue para o ventrículo esquerdo e um aumento da intensidade do sopro. Em relação ao diagnóstico, a gente sabe que a gente tem que associar os sintomas aos nossos exames. Aí eu coloquei aqui de curiosidade os exames de imagem que a gente vai pedir para confirmar esses casos. Em relação à radiografia, a área cardíaca é normal, porque não vai acontecer uma hipertrofia excêntrica. Mas pode aparecer calcificação na aorta, principalmente quando a gente está pensando naqueles casos de estenose aórtica por degeneração nos idosos com calcificação. Em relação ao eletrocardiograma, ele vai ser inespecífico, no sentido que ele vai mostrar uma sobrecarga de ventrículo esquerda, que poderia aparecer da mesma forma se fosse uma hipertrofia excêntrica. A gente vai ver alguns índices, vão ser o strain e o Sokolov. O strain vai ser um infra de ST que começa mais lento e fica mais rápido, e o Sokolov vai ser um índice que é a soma daqueles quadradinhos do S de V1 com o R de V5, que tem que ser maior que 35 milímetros. O ecocardiograma transtorácico, ele também vai ser o melhor exame que a gente vai conseguir avaliar, porque ele permite avaliar justamente a severidade da estenose. Eu até vi uns vídeos no YouTube e ele mostra direitinho a dificuldade da válvula de abrir. Bom, agora eu vou falar um pouquinho da estenose mitral, que vai ser definida como estreitamento do orifício mitral, que vai obstruir o fluxo sanguíneo do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Nessa imagem, a gente consegue observar bem, durante a diástole, a comparação de uma válvula mitral normal com uma válvula mitral estenosada. Na segunda imagem, a gente vê um estreitamento do orifício que vai permitir uma menor passagem de sangue de uma cavidade para outra. Em relação à etiopatogenia, a principal delas vai ser a febre reumática. Claro que a gente tem outras, inclusive congênitas, mas elas são bem mais raras. É importante destacar que a febre reumática ela não é tão importante quando a gente pensa em países muito desenvolvidos, porque eles já tiveram um combate do Streptococcus pyogenes, mas no Brasil ela ainda vai ser bastante importante. O Streptococcus pyogenes, a gente sabe que ele é uma bactéria, ele é uma bactéria beta-hemolítica do grupo A, e ela vai ser responsável por grande parte das nossas faringoamidalites e das dores de garganta. O corpo, ao criar uma resposta imune contra o Streptococcus, ele vai criar anticorpos que podem ter uma reação cruzada com as proteínas do coração, principalmente da válvula mitral. Isso vai gerar uma fusão comissural, espessamento, fibrose e calcificação. Como eu havia falado, pode acometer inclusive a válvula aórtica, mas é bem mais comum na válvula mitral. Um esquema parecido com o do anterior que eu fiz para estenose mitral, é importante destacar que o ventrículo esquerdo não vai ser acometido, vai ser inclusive a única valvopatia em que o ventrículo esquerdo não é acometido. Quando eu gero uma estenose da válvula mitral, eu sobrecarrego o átrio esquerdo, porque ele vai ter um maior volume sanguíneo, já que o sangue não está conseguindo passar do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. E por isso ele dilata. A dilatação, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas ele vai dar alguns sinais radiográficos importantes para a gente começar a pensar na nossa hipótese de diagnóstico, que vai ser o sinal da bailarina, do quarto arco e do duplo contorno. A congestão do átrio esquerdo pode gerar a congestão do pulmão e, com a evolução da doença, como no caso anterior, também a congestão do lado direito do coração, que vai gerar o aparecimento de sintomas mais posteriores na história clínica da evolução do paciente. Em relação à história natural, ela vai ser uma estenose menos grave que a estenose aórtica e vai ser um período
maior assintomático, pode ser de 20 a 40 anos. O primeiro sintoma também vai ser a dispneia. Inicialmente, ela vai ser uma dispneia aos esforços e depois ela vai evoluir para a dispneia ao repouso. O paciente pode apresentar palpitações, principalmente pela fibrilação atrial, já que o átrio vai estar dilatado. Aí o paciente vai relatar uma palpitação de alta frequência, mas laríngeo recorrente, que é responsável pela inervação das cordas vocais. Em relação ao exame físico, a gente vai observar um sopro diastólico em focos de ponta, que eles falam que é um sopro inruflar, que se exacerba com a expiração. Ele vai aumentar com a expiração, justamente porque na expiração vai aumentar o fluxo de sangue para o ventrículo esquerdo. Como eu havia falado, vai ocorrer a dispneia, que vai ser o primeiro sintoma, mas como não há dilatação ventricular, porque o ventrículo esquerdo é a única câmara que não vai ser acometida, o ictus não vai estar desviado. E também, dependendo do grau de estenose, a gente vai ter os sintomas de insuficiência cardíaca direita, mas com a evolução mais tardia da doença. Em relação ao diagnóstico, a gente vai ter, mais uma vez, eu coloquei aqui os exames de imagem que a gente pode pedir e eu vou explicar melhor os sinais que eu tinha falado anteriormente. Eu vou ter o sinal da bailarina, que vai ser justamente com a dilatação do átrio esquerdo, ele cresce tanto que ele passa a comprimir o brônquio esquerdo, fazendo uma angulação maior de 90 graus em relação ao brônquio direito. Em relação ao sinal do arco, vai ser justamente o aparecimento na radiografia de um quarto arco, está até indicado com a seta na imagem, que vai ser o arco do átrio esquerdo. E o sinal do duplo contorno, que também vai estar indicado com a imagem, vai ser justamente o aparecimento na radiografia de dois contornos, um relativo ao átrio direito e o outro relativo ao átrio esquerdo. Em relação ao eletro, ele também não vai ser muito específico, porque a gente não tem aumento da sobrecarga do ventrículo esquerdo, mas por o aumento do átrio esquerdo pode ter um aumento na onda P, que ela é relativa à despolarização dos átrios. Mais uma vez, o ecocardiograma vai ser o principal método de diagnóstico e a gente vai conseguir ver direitinho a dificuldade de abertura da estenose mitral. E essas aqui são as minhas referências. Parabéns, muito bem, né? Enquanto o próximo vai preparando o slide, eu vou comentar, tá, Júlia? Primeiro, a sua apresentação foi excelente, tá? Parabéns. Débora. Ah, perdão, Débora. Nossa Senhora. Isso. É porque apareceu o nome da Júlia aqui, desculpa. Sua apresentação Nada. foi excelente, muito boa, né? Obrigada. Você fez uma revisão muito legal, né? É difícil fazer uma revisão tão curta, em tão pouco espaço de tempo. Uhum. Só comentar algumas coisas. A estenose aórtica é uma valvopatia muito comum nos idosos. Como a população de idosos ela está só aumentando, né? Aliás, Uhum. geriatria vai ser a especialidade do futuro. Como está só aumentando, a probabilidade de cada vez mais casos de estenose aórtica surgirem, ela é importante, né? Ela vai ser significativa. A estenose aórtica das doenças reumáticas, ela difere substancialmente das outras estenoses aórticas. Por quê? Porque ela tem a fusão comissural, né? Existe um processo inflamatório, as comissuras, tanto da válvula mitral quanto da válvula aórtica, elas se fundem e, com isso, reduz o orifício valvar. E pelo ecocardiograma, a gente tem uma imagem característica que demonstra essa fusão comissural. Tanto que a grande maioria das lesões valvares é possível o colega falar se a lesão é de origem reumática, porque pelo aspecto que as válvulas ficam durante o exame de ultrassom, né? Você bem mostrou no seu diapositivo de estenose aórtica, na imagem da esquerda, né? Você tem uma estenose aórtica, se eu não estou equivocado aqui, é uma estenose aórtica reumática, e a imagem da direita, a próxima lá da referência que você falou, é uma estenose aórtica degenerativa. E lá você vê Isso. claramente que as cúspides não estão acometidas. A borda da cúspide ela está totalmente preservada. Essa que é a Uhum. diferença. Seria bom depois você compartilhar a aula com seus colegas, tá? Com certeza. Tá. E assim, foi muito boa a apresentação. A doença, ela é uma doença assintomática. A partir do momento que ela se torne sintomática, é sinal que o ventrículo esquerdo não está mais dando conta da sobrecarga que ele tem. É o indicativo mais claro hoje para se indicar uma cirurgia de troca valvar nesses pacientes. Uhum. Alguns raros casos, os pacientes evoluem sem sintomas.
e eles evoluem com sinais ecocardiográficos que sugerem que eles vão desenvolver uma insuficiência ventricular esquerda, que é o grande temor nessas doenças. Então, é importante, nos casos graves, fazer eco a cada 3 meses, né? Nos casos moderados, a cada 6 meses, 1 ano é suficiente, né? E estar acompanhando esses pacientes e acompanhar bem a questão dos sintomas. Na estenose mitral, diferentemente da estenose aórtica, né? O ventrículo esquerdo ele é totalmente preservado, como você frisou muito bem no seu slide. Eu não vou ter nenhuma alteração referente ao ventrículo esquerdo. A barreira ela está entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Então, a câmara que vai mais sofrer é o átrio esquerdo. Ele vai ser represado o sangue ali por causa da estenose. E aí vai acontecer aquele aumento da pressão capilar pulmonar, igual nós havíamos comentado em aulas anteriores. Aí o paciente surge com a dispneia muito precocemente no curso da doença. E é uma doença que acomete muito jovens de meia idade, né? E aí tem um grande problema que são as mulheres grávidas. Com a gravidez, eu aumento 30%, 40% do volume de ejeção, né? Do volume circulante. E com isso, pela equação de Bernoulli, o aumento da pressão não vai ser 30%, ela pode ser 2, 3 vezes o valor que estava previamente. Então, pacientes que antes eram assintomáticas, com estenose aórtica leve, estenose mitral leve para moderada, durante a gravidez podem ficar muito sintomáticas. Então, realmente, é uma doença que preocupava muito no passado a questão de acometer a grávida, porque não tinha como fazer um tratamento que não o cirúrgico. Hoje, a gente consegue, através de um cateterismo, fazer o tratamento nas grávidas, e isso mudou a história natural da grávida, do feto, né? Em relação a uma estenose mitral moderada, insuspeita previamente, né? É uma doença de difícil detecção. O sopro, ele é um sopro enruflar, é aquele sopro que parece que o vento está passando entre as folhas de uma árvore, né? Fica... Então, a gente mal escuta esse sopro e passa muitas vezes batido mesmo. E muitas vezes a gente só identifica quando o paciente está realmente muito sintomático, a lesão é grave. E a gente tem que ter alto índice de suspeição. No dia a dia, o que faz suspeitar de uma estenose mitral? É a primeira bula hiperfonética. Então, a primeira bula hiperfonética, numa mulher de meia idade, pensem na estenose mitral como causa da hiperfonese. E muitas vezes a gente até confunde quem é B1 e quem é B2, porque de tão hiperfonética é a bula. Aí vocês precisam fazer a técnica da palpação simultânea, né, da carótida e ausculta cardíaca, para vocês identificarem corretamente quem é a primeira bula. E é uma lesão, é uma doença muito difícil de se interpretar, porque dispneia em mulheres de meia idade é algo quase que universal. Então, a classe funcional 2 ela é muito complexa da gente interpretar por causa exatamente dessas questões de sedentarismo e etc. Mas é uma doença que evolui muito insidiosamente também, e o tratamento é cirúrgico, e você frisou bem aí o raio-x numa estenose moderada importante como que ocorre. Muito bom, apresentação. Obrigada. Bom, quem for apresentar agora pode se preparar. Estão me escutando bem? Estamos. Tá, Luísa? compartilhar. Isso. Isso. Compartilhar a tela. Ok. Tá aparecendo aí? Tá ótimo. Tá. Só põe agora para modo apresentação, aquele lá embaixo. Ai. Isso. Deu? Ó. Tá bom. Então, aproveitando que a Débora acabou de falar sobre estenose, eu vou falar um pouquinho sobre insuficiência aórtica e mitral. A insuficiência aórtica, por definição, ela é caracterizada pelo refluxo de sangue da aorta para o ventrículo esquerdo durante a diástole do ventrículo, devido à incapacidade do fechamento dos folhetos da válvula. A etiologia da insuficiência aórtica, são várias. A principal é a febre reumática. Nós também temos a endocardite infecciosa e também problemas na
artéria aorta. Pode ser por dissecção aórtica com comprometimento do aparelho valvar, e também aterosclerose e hipertensão arterial sistêmica também são etiologias. Já a insuficiência aórtica congênita, ela é rara. A fisiopatologia da insuficiência aórtica, ela é baseada, diferentemente da insuficiência mitral, ela é caracterizada tanto por uma sobrecarga de volume como uma de pressão do ventrículo esquerdo. Então, a sobrecarga de pressão é como um mecanismo de adaptação. O ventrículo esquerdo, ele vai fazer mecanismos compensatórios, e com isso, com o aumento do estresse na parede do ventrículo esquerdo, vão ter aumentos dos sarcômeros em paralelo, e com isso vai ter o espessamento da parede do ventrículo esquerdo. Isso é a hipertrofia concêntrica. Só que também nós vamos ter a sobrecarga de volume, e como forma de adaptação, vamos ter aumento dos sarcômeros em série. Então, nós vamos ter a dilatação da câmara do ventrículo e a hipertrofia excêntrica. Dessa forma, vou falar um pouquinho da história natural. O paciente, ele vai conviver muito tempo assintomático com a insuficiência aórtica crônica. Só que com a progressão da doença, o coração, ele tem um limite funcional de hipertrofia. Então, ele pode evoluir para uma disfunção sistólica. E ele vai apresentar manifestações clínicas como a dispneia, devido à congestão pulmonar, angina, devido à diminuição do fluxo coronariano, e também sintomas de baixo débito, como a Débora já falou, síncope, fraqueza, etc. No exame físico da insuficiência aórtica, o ictus cordis, ele vai estar hiperdinâmico, impulsivo e deslocado para baixo e para a esquerda. O sopro, ele vai ser protodiastólico, pelo menos no Lisboa, que é o Tratado de Semiologia, falava que ele era protodiastólico, que é o primeiro terço da diástole. Então ele vai ser logo após a segunda bulha. Ele vai ter alta frequência, de caráter aspirativo e decrescente, e ele é melhor audível ou no foco aórtico ou no foco aórtico acessório. Ele é mais evidente na posição sentada e com a flexão do tronco para frente. E na posição ortostática, a diminuição da intensidade do sopro. Além disso, a gravidade da insuficiência aórtica, ela está mais relacionada com a duração do sopro do que com a intensidade do sopro. E os sinais periféricos são decorrentes da diferença de pressão arterial, porque a pressão arterial sistólica, ela vai estar alta, e a pressão arterial diastólica, ela vai estar anormalmente baixa, e por isso a gente pode ver, por alguns exemplos, pulso em martelo d'água, que é aquele pulso que ele aumenta, ele tem uma amplitude muito rápida e alta, mas ele também diminui subitamente. E as pulsações das carótidas também são visíveis. Agora eu vou falar um pouquinho da insuficiência mitral. A insuficiência mitral, ela decorre a válvula mitral não se fecha adequadamente, e por isso, durante a sístole ventricular, nós vamos ter o regurgitamento de sangue do ventrículo esquerdo para o átrio. Sobre a etiologia, qualquer alteração de algum componente da válvula mitral pode levar a uma insuficiência mitral. Alteração do músculo papilar, dos folhetos, do anel mitral e das cordas tendíneas. Por isso, a etiologia ela pode ser dividida em primária ou orgânica, que pode ser a febre reumática, o prolapso da válvula mitral e também a endocardite infecciosa, ou insuficiência mitral funcional ou secundária, que são as cardiopatias isquêmicas, como, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio, que vai levar à ruptura de músculo papilar, e também cardiopatia dilatada. A fisiopatologia,
da insuficiência mitral, ela é caracterizada agora, diferentemente da insuficiência aórtica, que era sobrecarga tanto de volume quanto de pressão, na insuficiência mitral é apenas sobrecarga progressiva de volume. Vai causar uma hipertrofia excêntrica tanto no átrio esquerdo, porque o átrio esquerdo ele vai receber o volume regurgitado e também o volume que vai chegar das veias pulmonares. Então, ele vai ter uma sobrecarga de volume e, consequentemente, ele vai ter a câmara dilatada. O ventrículo esquerdo vai sofrer essa dilatação também, porque ele vai receber um volume a mais. Além do volume regurgitado, vai receber o volume que ele já receberia das veias pulmonares. Sobre a história natural, eu achei importante dividir insuficiência mitral crônica e insuficiência mitral aguda. A insuficiência mitral crônica, o paciente também vai apresentar um período assintomático e, com o passar do tempo, o ventrículo vai também atingir um ventrículo funcional de dilatação e vai apresentar uma disfunção progressiva sistólica. Dessa forma, o ventrículo esquerdo vai se tornar incapaz de manter um volume sistólico adequado. Então, vai ter um aumento do volume diastólico final do ventrículo esquerdo, uma queda progressiva do débito cardíaco e também o aparecimento gradual da congestão pulmonar, que vai indicar insuficiência cardíaca esquerda. Já a insuficiência mitral aguda, ela é uma emergência médica e vai acontecer uma sobrecarga abrupta de sangue no ventrículo esquerdo. A queixa mais comum é a dispneia e o paciente pode rapidamente progredir para um edema pulmonar ou para um choque cardiogênico. Então, é uma emergência médica e a indicação é cirúrgica. Só que o prognóstico ele depende da causa, do estado clínico que o paciente vai apresentar e também do tratamento que o médico vai instituir. O exame físico da insuficiência mitral, o sopro vai ser holossistólico em platô, ou seja, ele vai ter duração na sístole toda e ele não vai mudar de intensidade durante toda a sístole. Ele é mais audível no foco mitral, com irradiação para a axila. E a intensidade do sopro, ele guarda certa relação com a magnitude do refluxo. A posição agachada em cócoras intensifica o sopro e a posição ortostática, a manobra de Valsalva, diminui a intensidade do sopro. A primeira bulha vai estar mascarada e pode ocorrer a quarta bulha devido a uma contração mais vigorosa do átrio esquerdo. E essas são minhas referências. Muito bem, a apresentação foi ótima também, né? Parabéns. Como é que para de compartilhar? Peraí. Deu. Parabéns, Luiz. Foi muito bom. E só fazer um comentário, assim, diferentemente das outras duas lesões, que são lesões que elas são lesões chamadas de barreira, né? Ou seja, tem algo que impede o fluxo do sangue. No caso, você apresentou duas lesões, que é mais ou menos o contrário disso, né? Na verdade, eu acabo, antes de fazer a ejeção do ventrículo, tendo um volume de sangue muito maior do que deveria ter. Seja porque, no caso da insuficiência aórtica, o sangue voltou da aorta para dentro do ventrículo na diástole, seja porque na diástole do ventrículo esquerdo, no caso da insuficiência mitral, em vez de eu adentrar 70 ml de sangue, eu vou adentrar um volume muito maior de sangue, porque eu tive um volume de sangue extra voltando pela válvula durante a sístole. Essas duas situações vão provocar um volume diastólico final muito maior do que seria o normal, né? E com isso o coração ele vai ter que se adaptar, ele vai fazer um remodelamento que a gente chama de remodelamento excêntrico, e com isso ele vai se dilatando para poder acomodar esse volume de sangue com a menor pressão interna possível, né? Porque se ele não fizer isso, a pressão interna dentro do ventrículo vai ficar muito elevada. Então, ele faz isso para tentar normalizar, né, colocar o mais próximo do normal possível,
essa pressão dentro da cavidade ventricular esquerda. Por isso que os ventrículos dilatam muito e a terceira bolha pode vir, pode surgir, não necessariamente significar uma disfunção do ventrículo propriamente dito, né? Além do mais, né, a terceira bolha, o ventrículo dilatado, o ictus hiperdinâmico, né, são achados comuns, né, nas duas valvopatias e não significam lesão ventricular, exatamente por causa do mecanismo de Frank-Starling que é utilizado na tentativa de melhorar o inotropismo e, com isso, conseguir ejetar mais volume de sangue. Só que chega uma hora que o ventrículo ele não vai dar conta. E aí entra uma diferença muito grande entre as duas lesões. Na estenose, na insuficiência aórtica, quando o ventrículo começa a não dar conta, ele vai também sobrecarregar o átrio esquerdo, não é? Então, ele vai fazer uma sobrecarga do átrio esquerdo. Então, eu vou ter um longo período da doença, onde o átrio esquerdo, num primeiro momento, ele não sofre nenhuma alteração. O ventrículo vai dando conta de se resolver. Chega uma hora, o ventrículo não dá conta, ele vai utilizar o átrio esquerdo como câmara para poder também absorver essas questões hemodinâmicas na tentativa de minimizar ao máximo a congestão pulmonar, né? Já na lesão da insuficiência mitral, já é diferente. Como o sangue flui para dentro do átrio esquerdo, o átrio esquerdo ele vai aumentar a sua pressão interna e vai dilatar muito rapidamente na tentativa de manter essa pressão controlada. No que ele faz isso, ele não eleva a pressão de capilar pulmonar, porque ele dilata muito. Então, a dispneia não é um sintoma inicial da doença por insuficiência mitral. Esse átrio vai começar a ter arritmias e vai desenvolver a fibrilação atrial. Aí, o sintoma vai ser as palpitações. Então, a primeira queixa, no caso do paciente com insuficiência mitral, são as palpitações. Geralmente, por 20, 30 anos, começa a ter muita batedeira, muita palpitação, mas não tem dispneia. Lembrando da estenose mitral, como é uma barreira, a primeira coisa que vai acontecer é o átrio vai dilatar e tal, mas a pressão vai aumentar também. Então, eu vou ter a dispneia como sintoma inicial, né, na lesão da estenose mitral. Então, essas duas lesões são muito diferentes. A lesão da insuficiência aórtica e da insuficiência mitral, a primeira grande diferença é essa. A segunda grande diferença é que a regurgitação, no caso da insuficiência aórtica, ela se dá para uma câmara que possui uma pressão e uma capacidade de contração muito exuberante. No caso e é durante a diástole. No caso da estenose, da insuficiência mitral, eu vou regurgitar para uma câmara de muito baixa pressão, que é o átrio. Então, se o ventrículo esquerdo, mesmo eu tendo esse escape de sangue para o átrio, ele entra em falência, se eu colocar a resistência somente sistêmica, se eu trocar a válvula mitral, por exemplo, e não ter esse escape por uma câmara de baixa pressão, é como se eu estivesse falando assim, olha, você, ventrículo, vai ter agora que trabalhar só contra a resistência periférica sistêmica. E você não pode mais julgar ter essa válvula de escape aqui que você tem, que é o átrio esquerdo. Se ele já está em falência, ele acaba de falir. Ou seja, os pacientes que são operados nessa situação, eles morrem, porque eu fecho a possibilidade de ter um escape de baixo trabalho cardíaco para o coração. Então, a insuficiência aórtica, para o mesmo grau de comprometimento ventricular, a insuficiência aórtica ela é muito mais grave para o paciente do que a insuficiência mitral. Vocês entenderam? Uhum. Conseguiu entender o raciocínio? Consegui. Então, eu tenho lá, por exemplo, 2 pacientes, insuficiência mitral grave, insuficiência aórtica grave, fração de ejeção 50%. Qual dos 2 pacientes tem maior probabilidade tem pior prognóstico? Da aórtica. Não, é o contrário. Mitral. É a mitral. Porque a mitral eu tenho um escape para baixa pressão. A insuficiência aórtica, o ventrículo vai estar sempre julgando contra uma resistência periférica sistêmica. Você entendeu? Então, ele entra em falência precocemente, comparado com o outro. O outro entra tardio, mas quando ele não dá conta, se eu fecho a via de escape do átrio, eu estou condenando o paciente à morte.
entendeu? Mas isso está falando da insuficiência crônica, certo? Eu estou falando das doenças crônicas. A Aguda é diferente. A mitral é mais grave? Aguda não, todas as duas são muito graves. Muito grave? Por quê? Porque os ventrículos... As duas são graves mesmo. As duas são muito graves. Por quê? Eu vou sobrecarregar o ventrículo com uma quantidade de sangue que ele não está preparado para receber. Porque na crônica ele vai adaptando ao longo dos meses e anos, né? Esses volumes vão aumentando lentamente, aumenta 5, 10 ml a cada 2, 3 meses, e aí vai, entendeu? Até virar o coração que a gente vê quando a gente vai examinar os pacientes. Lembra que isso é um contínuo que está vindo há anos ou décadas de evolução. No caso da doença aguda, ela é aguda, né? Eu tenho uma endocardite, rompe a válvula, então eu jogo 30 ml de sangue dentro de um ventrículo que não está preparado para receber nem 5 ml. Então, as pressões internas, elas aumentam absurdamente, tanto na insuficiência mitral, quanto na insuficiência aórtica aguda. E esses pacientes, fatalmente, vão evoluir para edema agudo de pulmão. Quando é um volume maior, por exemplo, no infarto agudo do miocárdio, uma das cabeças do músculo papilar rompe, eu vou ter 30, 40 ml regurgitando para dentro do átrio. Então, ele não está preparado para isso. Então, o pulmão, ele inunda de sangue, inunda de líquido, e o paciente faz edema agudo de pulmão ou vai ter uma morte súbita. Dentro de algumas meia hora, 1 hora, ele acaba morrendo. É o paciente que morre subitamente. Ou ele morre por instabilidade elétrica, ou morre por ruptura ventricular, ou ele morre por lesões valvares agudas devido à ruptura do músculo papilar. Isso no infarto agudo do miocárdio. Certo? Gilmar, Oi. deixa eu te perguntar, eu entendi que a insuficiência aórtica vai ter uma falência mais precoce do ventrículo esquerdo. Mas por que a mitral é mais grave, que você falou? A mitral é mais grave pelo seguinte, eu tenho a resistência que o átrio esquerdo oferece é a sua pressão que ele tem, que geralmente é uma pressão baixa. Mesmo que ela estiver elevada, ela ainda é uma pressão baixa. A resistência sistêmica é 80 milímetros de mercúrio. Então, a probabilidade do coração começar a entrar em disfunção, ela é mais comum quando ele está sendo sobrecarregado mais intensamente. Você está entendendo? O átrio é uma válvula de escape muito, muito fácil, com a pressão muito baixa. Então, isso dificilmente vai causar grandes sobrecargas no ventrículo, né? Mas quando causa, se eu fecho essa via, por exemplo, a correção é fazer a troca da válvula. Se eu tiro essa via de escape, que vai estar lá 15, 20 milímetros de mercúrio, eu interrompo, eu estou obrigando o ventrículo a mandar tudo para um lugar que tem, no mínimo, 80 milímetros de mercúrio. Você entendeu? Ele vai ter que fazer um trabalho muito mais intenso do que ele estava fazendo antes. Se ele não tem reserva... vai estar mais regurgitado, né? Isso. Se ele não tem reserva para poder contrair o suficiente para vencer a resistência aórtica, o paciente morre. Por isso que para o mesmo grau de fração de ejeção, a doença, a insuficiência mitral, ela é bem mais grave do que a insuficiência aórtica. Se eu tenho um paciente com fração de ejeção de 40%, com insuficiência mitral grave, provavelmente ele é um paciente onde eu já passei do momento de operá-lo. Se eu operá-lo, a chance dele morrer é alta. Se eu tenho uma fração de ejeção de 50% numa estenose, numa insuficiência mitral, aórtica, se eu operá-lo, muito provavelmente ele vai sair bem e essa insuficiência deve melhorar, essa função cardíaca, entendeu? Isso por causa dessas duas diferenças que existem das duas válvulas. Ok. Próximo, pode colocar o slide para apresentar. Obrigada, Gilmar. De nada, Luiz. Quem vai apresentar, gente? Sou eu. Ah, beleza. Já apareceu aí? Aqui não. Não? Aqui apareceu. Apareceu. Só põe no modo de apresentação agora. Isso. Então, gente, eu vou falar um pouquinho da insuficiência coronariana. E a gente vai ter que falar o tempo todo de progressão. Essa insuficiência arterial, essa doença coronariana, ela vai começar com uma doença arterial. A gente sabe que a aterosclerose ela é a base fisiopatológica de grande parte das doenças cardiovasculares.
Só a doença arterial coronariana sozinha, ela vai causar manifestações clínicas quando o grau de obstrução ele for significativo, ou quando formar um trombo a partir dessa placa. Ela inicia com a formação de uma estria lipídica logo nas primeiras décadas de vida, e conforme ela vai progredindo, ela forma a placa de ateroma. Essa placa, ela... Joe, você... Essa placa de ateroma... Peraí, tá dando certo? Não, sumiu. Voltou? É porque alguém compartilhou por cima. Oi, gente, todo mundo que está compartilhando, descompartilha aí para a Jéssica poder apresentar. Olha, sai do... Quem está apresentando é a Jéssica? Sou eu, só que a Júlia está compartilhando o negócio. Júlia, tira o compartilhamento aí. Será que ela saiu? Júlia. Acho que ela não está conseguindo tirar. Uai, mas é só ela clicar lá no compartilhar a tela que ele sai, ué. Falando com ela isso. Aí, acho que deu. Acho que deu. Deixa eu voltar. Ok. E aí, conforme essa placa vai progredindo, ela vai fazendo protusão em direção à luz do vaso, causando uma obstrução. Eu vou falar da divisão mais para frente, mas as síndromes coronarianas agudas, quando elas são associadas a essas placas ateroscleróticas, elas ocorrem comumente por dois mecanismos, que é quando tem a rotura da capa fibrosa ou a erosão superficial da camada íntima, que vai formar um trombo. E aí a gente tem diversos fatores de risco, como a hiperlipidemia, o diabetes mellitus, a resistência periférica à insulina, o sedentarismo, a obesidade, os fatores genéticos, a hipertensão arterial sistêmica, o tabagismo e a idade. Aí, falando um pouco de anatomia das coronárias, a gente vai ter duas divisões. A coronária esquerda, que ela dá dois ramos, o descendente anterior e a circunflexa, e eles vão ser responsáveis por irrigar a parede anterior, a parede lateral e a parte posterior do ventrículo esquerdo, da parede anterior do direito e da porção anterior do septo interventricular. Já a coronária direita, ela dá um ramo marginal e um ramo descendente posterior. E eles vão irrigar a parede lateral do ventrículo direito e a porção posterior do septo interventricular. A insuficiência coronariana, ela vai acontecer quando tiver essa alteração na relação da oferta e a demanda de oxigênio. Quando a demanda metabólica do coração ela aumentar e essa coronária estiver obstruída, dependendo da progressão, da extensão e da duração, a gente vai ter umas repercussões clínicas diferentes. E a gente pode, tem vários scores, e a gente pode classificar o risco para uma pessoa desenvolver a doença coronariana. E aí, falando de divisão, as síndromes coronarianas, elas têm 3 divisões. O indivíduo, quando ele é assintomático, as agudas, que são divididas em a angina instável, e que também não tem o supradesnível de ST, o infarto sem o supradesnível de ST, e o infarto com o supradesnível de ST. E a gente também tem a síndrome coronariana crônica, que é a angina estável. O indivíduo assintomático, ele geralmente é um indivíduo portador de risco para aterosclerose, mas a gente só vai conseguir indícios de uma isquemia no miocárdio se forem feitos exames complementares, como, por exemplo, o teste ergométrico, que você faz um eletro na pessoa antes, durante e após um protocolo de exame físico. O que acontece? Essa diminuição da demanda da oferta de oxigênio para o miocárdio, ela consegue ainda ser suprida, porque a gente sabe que as coronárias elas têm uma reserva, que mesmo que a demanda aumente, ela ainda consegue suprir as necessidades do coração. E aí, falando da síndrome coronariana crônica, a gente tem a angina estável. Ela já é sintomática e ela é formada por placas ateroscleróticas estáveis. A causa dela são placas ateroscleróticas estáveis, que geralmente são aquelas placas que têm a capa fibrosa. E o exame físico, muitas vezes, ele pode não estar alterado pela angina, mas sim pelos fatores de risco, que, por exemplo, a resistência periférica à insulina causando uma acantose nigricans, um edema,
e tudo mais. A placa ela não é instável, mas ela vai obstruir uma parte do lúmen. E aí a gente também pode fazer os testes provocativos, como o teste ergométrico. E, bom, o quadro clínico. A pessoa vai ter uma dor em aperto, uma queimação retroesternal, que ela vai iniciar com o esforço. Ela vai melhorar com repouso e com nitrato. Essa dor, ela pode irradiar para o membro superior, para a mandíbula e para o pescoço. Lembrando que essas dores anginosas, geralmente, elas não irradiam para baixo do umbigo, nem para a região do trapézio. E a gente tem o que a gente chama de quadro atípico, que geralmente acomete mulheres diabéticas, que são os equivalentes anginosos. A pessoa, ela não tem essa dor em aperto em si, mas ela pode ter uma dispneia súbita, náusea, vômito, até síncope. É comum a gente ver o paciente com o que a gente chama de sinal de Levine, que é quando o paciente passa a mão assim sobre, até coloquei uma imagem ali no canto, sobre a região do tórax mesmo, sem delimitar muito bem a área. Por exemplo, quando o paciente ele aponta a área que está doendo, debaixo da mama e tal, isso já fala um pouco contra a isquemia miocárdica. Então, a etiopatologia, como eu já falei, ela é uma obstrução que ela já é um pouco mais significativa de uma ou mais coronárias por essas placas de ateroma que são instáveis. E é importante a gente fazer o diagnóstico diferencial com a dor esofágica, a dispepsia, a dor pericárdica, a musculoesquelética e até o tromboembolismo pulmonar. E agora, falando um pouco das síndromes coronarianas agudas, a gente tem que entender que a síndrome coronariana aguda ela é uma progressão da crônica. Vai ter uma ruptura dessa capa fibrosa e o lipídio que ele está dentro da placa de ateroma, ele vai entrar em contato com a artéria e aí vai causar toda a cascata de coagulação, formando o trombo, que vai obstruir essa coronária completamente ou parcialmente. A angina instável e o infarto agudo do miocárdio sem o supradesnível de ST, eles são a oclusão subtotal da coronária. O que vai diferenciar um do outro é que na angina instável a gente não tem necrose. No infarto, obrigatoriamente vai ter necrose. E a gente vai perceber isso através das enzimas, porque no infarto elas vão estar alteradas. E aí, essa dor anginosa ela vai ser maior que 20 minutos e ela já surge com repouso ou com os mínimos esforços. E aí é importante a gente investigar a história clínica do paciente, se ele vai ter sintomas associados, quais são os fatores de risco que ele tem, se ele apresentou alguns daqueles equivalentes anginosos, principalmente as mulheres e os diabéticos. E aí a gente vai fazer o eco da pessoa. A gente tem que lembrar que esse eco, muitas vezes, ele pode aparecer normal. Mas o eco normal, ele não descarta o infarto. Falando um pouco das enzimas, a gente tem a mioglobina, a troponina e a CKMB, o ideal é fazer a massa. E a mioglobina, ela sobe mais rápido, mas ela é pouco específica. A troponina, ela é mais sensível, mais específica e ela tem uma certa informação prognóstica. Aí, falando agora do infarto com supradesnivelamento de ST, a gente sabe que é uma condição mais grave, porque a coronária ela vai estar ocluída totalmente por causa de uma aterotrombose. A clínica ela é muito semelhante do infarto sem o supradesnível de ST e da angina instável. É uma dor típica anginosa, forte, de forte intensidade, que vai irradiar, que não resolve com repouso e nem com nitrato sublingual. Também vai ter elevação dos marcadores de necrose, aquela sensação de morte iminente que o paciente fala e tudo mais. Só que o ecocardiograma, ele confirma a topografia da doença. Primeiro, a gente vai ter a primeira coisa que altera, eu acho que são as alterações da onda T e, posteriormente, o desnivelamento do segmento ST. A onda T, primeiro, ela fica hiperaguda. Às vezes, a gente nem consegue pegar isso no hospital, porque isso acontece logo nas primeiras horas. E aí, por isso que é importante ir fazendo o eletro para poder acompanhar. E aí, depois, a gente vai ter um supradesnível de ST. Aí, depois, vai aparecer a onda Q. E logo depois de umas 24 horas, a gente vai ter uma inversão da onda T. É importante a gente fazer o diagnóstico diferencial de dissecção de aorta, miocardite, pericardite.
Na pericardite, por exemplo, quando você faz o eletro, geralmente todos como é que chama? Todas derivações, elas dão alteradas. Isso já é mais difícil de acontecer no infarto, porque é muito difícil o infarto pegar, tipo assim, toda a área do coração. E aí, aí o ECG ele vai confirmar e topografar a doença. E o que a gente faz? Eu peguei a escala de estratificação de Killip, que ela é baseada nos achados do exame físico, e ela vai falar um pouco sobre as consequências desse infarto com supra e os riscos do paciente, os riscos que esse paciente vai ter. No Killip 1, o paciente ele não tem dispneia, ele não tem B3, ele não tem crepitação pulmonar. Já no Killip 2, já aparece uma dispneia e a crepitação pulmonar, ou B3, que já vai indicando uma insuficiência cardíaca. No Killip 3, a gente já tem edema agudo de pulmão. E no Killip 4 é a condição mais grave, que o paciente já chega em choque cardiogênico. E aí o prognóstico, eu não falei muito de tratamento porque não ia caber, mas assim, o ideal é você restabelecer o fluxo sanguíneo para ocorrer a recuperação parcial, limitação do tamanho do infarto e o aumento da sobrevida. Isso pode acontecer com a reperfusão ou com a revascularização. Aí a gente faz uma angioplastia, tem formas de fazer a revascularização farmacológica com trombolíticos e tudo mais. Aí, mas esse infarto ele pode gerar consequências que o paciente vai conviver com eles a vida toda, como arritmias, a insuficiência cardíaca. E quando ele, por exemplo, igual eu falei, que o ECG ele deve ser feito nos primeiros 10 minutos, principalmente no infarto com supra de ST, o tempo ele tipo assim, o tempo ele significa um miocárdio saudável na medida do possível. A gente vai tentar fazer com que a obstrução não gere um prejuízo tão grande. Mas pode acontecer a ruptura desse miocárdio, um choque cardiogênico e a morte súbita do paciente. Eu também não falei muito de relação a tratamento farmacológico, mas aí a gente já tem uma ideia de que a gente trata com AS, nitrato, clopidogrel e a angioplastia mesmo, que é cirúrgica ou farmacológica, e beta-bloqueador e uns outros fármacos que não coube para eu colocar. E essas são minhas referências. É isso. Muito bem. Apresentou legal, né? Foi bem além do que precisava também, né, Jéssica? Foi muito bom. Na verdade, a doença arterial coronária, como a Jéssica bem começou a falar, ela é na verdade, um problema onde eu tenho desde a morte súbita num paciente que é absolutamente assintomático, até o paciente que evolui com o quadro como ele vem desempenhando, né? Evolui com dor precordial, angina, insuficiência coronária aguda, infarta, recebe alta, continua e por aí vai, né? Então, realmente, é um contínuo, né? A classificação da dor, ela vai de 1 a 4, da angina estável, né? Ela frisou bem como que é a angina estável, então eu tenho a classe 1, 2, 3 e 4. Essa classificação anginosa, ela é estabelecida pela Sociedade de Cardiologia Canadense, né? Sociedade de Cirurgia Cardiovascular Canadense, então é a Canadian Cardiovascular Society. Então eu falo CCS1, CCS2, CCS3, né? Que é a dor anginosa. E ela é bem semelhante à classificação da New York Heart Association para insuficiência cardíaca, que vai ser falada em breve. E o importante é saber que é uma doença que ela é crônica, ela tem períodos de remissão com intervalos de agudização, então o paciente pode ter 1, 2, 3 infartos, 1, 2, 3 episódios de angina instável, né? E placas podem ir se complicando, né? Então isso realmente é extremamente importante entender, né, na fisiologia da doença. Quando a dor muda a característica, é porque a placa mudou a sua conformação, geralmente por uma fissura e uma trombose associada. Por isso que é muito importante, toda vez, a gente tentar o máximo possível caracterizar os sintomas do paciente nos detalhes, conforme foi apresentado pela Jéssica. Então, muito boa apresentação, né? Ela falou da angina instável.
Para eu considerar uma angina instável já estabilizada, eu preciso de 8 semanas. Então, se você está lá na UBS e atende um paciente que chega lá falando que tem 4 semanas que a dor dele piorou, tecnicamente ele está numa angina instável ainda, né? Embora tenha passado 28 dias. E a gente precisa conduzir como tal. Então, é muito importante ter esses conceitos, porque essa mortalidade ela é muito alta nos primeiros 60 dias e depois ela diminui bastante. Por isso que é considerada a estabilização do quadro depois de 60 dias. E o infarto agudo do miocárdio, ele se divide em supra e sem supra. Em termos de sintomatologia, ela é praticamente idêntica, né? O paciente pode chegar numa vasoconstrição importante, sudorese, dor intensa, etc., e ser um infarto sem supra. E pode chegar do mesmo jeito, sendo um infarto com supra. Geralmente, as grandes repercussões clínicas estão mais associadas com os infartos com supra, hipotensão, dispneia importante, edema agudo de pulmão, mas isso não é uma coisa que eu posso chegar e falar, então não é infarto sem supra. Não, o paciente pode ter edema agudo de pulmão, ser entubado, e ele, na verdade, ter feito um infarto sem supra. Então, é muito importante entender essa dinâmica aí, porque para poder caracterizar o infarto com supra e sem supra, eu, obviamente, dependo do eletro. Igual foi falado, tem que fazer dentro de 10 minutos. Ok? Bom, o próximo para apresentar. Oi. Deixa eu te perguntar uma coisa. Claro. O tratamento farmacológico da angina instável e do infarto sem supra é o mesmo? É o mesmo, né? Do ponto de vista fisiopatológico, as lesões elas evoluem exatamente da mesma forma. Então, o tratamento ele é executado também da mesma forma, tanto para infarto sem supra, quanto angina instável, tá? A diferença é quando tem um infarto com supra. Uhum. Aqueles exames de estratificação de risco, sabe? De angina instável e de infarto, eles são feitos para quem? Para todo paciente? Sim, a gente costuma fazer para todos os pacientes, a gente tem score de Grace, tem um score time, a gente faz isso para todos os pacientes, para a gente ter uma ideia se aquele paciente ele tem uma alta probabilidade de complicar ou não. Por isso que é importante a gente fazer. Aí, quando você fala a partir desses exames de estratificação que o paciente tem o risco, é um alto risco de infarto. Não, quando a gente faz, por exemplo, eu pego o paciente com angina instável e com infarto sem supra, né? É a chance desses pacientes evoluírem para um edema agudo de pulmão, precisar ser entubado, para ele evoluir com uma cirurgia cardíaca de urgência, para ele evoluir com um infarto fatal, né? Ou mortalidade nos próximos 3, 6 meses, entendeu? Entendi. Então, Obrigada. basicamente é isso, tá? O infarto, aí no caso, é o infarto fatal. Eu tenho um infarto não fatal e um infarto fatal, né? São classificações super importantes de se fazer em todos os pacientes. Bom, alguém quer perguntar mais? Então, o próximo aí, coloca os slides para a gente poder ver. Gilmar, tá me ouvindo? Tô. Meu computador, ele tá com um problema, ele não tá gravando nem áudio nem vídeo, então eu tô tendo que fazer pelo celular. Tá dando Eu tô gravando aqui, tá? Não tem problema não. Pode não, fazer é só pelo porque celular. eu tô fazendo pelo celular mesmo, aí talvez não fique tão bom a disposição dos slides, essas coisas, tá? Fica tranquila, Tá? O meu tema foi insuficiência cardíaca. Por definição, ela é a incapacidade do coração em manter o débito cardíaco adequado à demanda metabólica de todos os tecidos. Esse débito cardíaco inadequado geralmente vai ser acompanhado por uma congestão. E é de extrema importância a gente estudar isso porque é um grande problema de saúde pública mundial, porque é uma das principais causas de internação e óbito no mundo inteiro. A sua etiologia ela é baseada na sobrecarga de volume de pressão, no dano miocárdico e numa diminuição da contratilidade, que vão ocasionar uma disfunção ventricular. Com isso, as principais causas vão ser a hipertensão arterial sistêmica e as coronariopatias. As valvulopatias, como as meninas já explicaram,
as arritmias, a embolia pulmonar, as infecções, a anemia e outras coisas. A hipertensão arterial sistêmica, ela tende a gerar uma hipertrofia concêntrica nas paredes do coração e vai diminuir a complacência e vai levar a uma descompensação cardíaca. As coronariopatias vão destruir isquemicamente a função ventricular e vão diminuir a fração de ejeção. As infecções, elas vão aumentar a necessidade metabólica, isso pode impor uma carga adicional do miocárdio, e a anemia ela vai impor um aumento da necessidade de oxigenação. Tem vários tipos de classificação da insuficiência cardíaca. A primeira delas é a insuficiência cardíaca sistólica ou diastólica. A insuficiência cardíaca sistólica, ela vai ser marcada por uma diminuição da força de contração, ocasionando numa fração de ejeção diminuída, ela vai ficar menor que 40%. O normal é entre 50% e 70%. Com isso, vai ter uma diminuição do volume sistólico e uma diminuição do débito cardíaco. Já a diastólica, ela é marcada por uma diminuição da complacência. Vai ter uma fração de ejeção normal, mas vai ter uma diminuição no nível de relaxamento do miocárdio. Então, vai aumentar as pressões de enchimento e vai gerar uma congestão. Outra maneira de classificar é a insuficiência cardíaca direita ou insuficiência cardíaca esquerda. A insuficiência cardíaca esquerda, normalmente ela é primária e ela vai gerar um aumento na pressão diastólica final no ventrículo esquerdo. Vai gerar uma congestão pulmonar, ocasionando sintomas respiratórios, como a sensação de cansaço e de dispneia. Essa insuficiência ventricular esquerda, ela pode gerar uma insuficiência ventricular direita, que vai ocasionar em congestão mais periférica. Os principais sintomas vão ser o edema, a turgência jugular e a nasarca. Tem outras formas de classificar, uma delas é em relação aos sintomas, é uma classificação da Sociedade Cardiovascular do Canadá, que vai ser medida em relação à capacidade de completar atividades físicas. Aí a primeira classificação, o C1, é dispneia apenas com esforço acima do habitual. O segundo nível é dispneia ao caminhar ou subir escada ou aclive, bem como estresse emocional. O nível 3 vai ser caminhar um quarteirão no plano ou subir algum lance de escada, podendo causar algum desconforto. E o nível 4 é uma incapacidade de realizar qualquer atividade física sem desconforto. Em relação à progressão da doença, também é um tipo de classificação, que vão ser medidos nos estágios A, B, C e D. Estágio A e B vai ser um momento de intervenção predominantemente preventiva. Estágio C, o paciente já vai estar em medidas terapêuticas. E no estágio D, o paciente já vai estar mais para um estado de cuidados paliativos e procedimentos especiais. Em relação ao tempo de aparecimento, também é uma outra forma de classificação, que a gente vai ter a insuficiência cardíaca aguda, crônica compensada e crônica descompensada. A história natural da doença. A insuficiência cardíaca é uma doença progressiva, que inicia com algum insulto inicial no coração. Vai ter esse acometimento cardíaco que vai gerar um prejuízo na força e na função contrátil. Com esse prejuízo da força e da função contrátil, vai haver uma deterioração da habilidade e da estrutura cardíaca, gerando inúmeras consequências funcionais. Quanto maior a progressão dessa deterioração, mais intenso vão ser os sintomas e com mais facilidade eles vão ser manifestados, cada vez mais com esforços menores. Essa disfunção ventricular, ao longo de sua progressão, ela pode levar ao óbito. Esse óbito ele pode ser causado por inúmeras maneiras, mas principalmente pela descompensação da insuficiência cardíaca, que pode ocorrer por excesso de ingestão de líquidos e de sódio, interrupção de tratamento da insuficiência cardíaca por embolia pulmonar, arritmias, trauma, infecções e outras coisas. A sua fisiopatologia, ela é basicamente devido a uma ativação de mecanismos adaptativos neurohormonais depois dessa disfunção cardíaca. Os principais mecanismos vão ser o sistema renina-angiotensina-aldosterona e o sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático, ele vai detectar pelos baroreceptores uma diminuição do volume circulante efetivo e vai ativar potentes vasos constritores e a retenção de sódio e de água. Já o sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele vai ativar um aumento da renina que, por consequência,
depois de alguns outros meios, vai chegar no aumento de angiotensina 2, que vai ocasionar em vasoconstrição, aumento da resistência vascular, aumento de liberação de noradrenalina e aumento da reabsorção de sódio. A angiotensina 2 e a aldosterona, elas são estimulantes da fibrogênese, o que vai acarretar a longo prazo um remodelamento ventricular. Esse remodelamento ventricular, a princípio, ele é bom, tem efeitos benéficos para a insuficiência cardíaca, mas a longo prazo vai deteriorar um coração que já está debilitado. Esses mecanismos eles vão ser bem rápidos e vão ser capazes de sustentar ou modular a função ventricular em níveis bem próximos ao que era normal. Aqui tem um esquema desse modelo de progressão de insuficiência cardíaca, que vai iniciar com a lesão miocárdica inicial e com estresse mecânico, vai gerar alguns mediadores da lesão secundários, como a ativação neurohormonal, a inflamação, a isquemia e o estresse oxidativo. Algumas alterações cardiovasculares, como o remodelamento ventricular, disfunção endotelial, miopatia periférica, e vai gerar uma progressão da insuficiência cardíaca, que é um ciclo vicioso de lesão cardiovascular. As manifestações clínicas. Para você diagnosticar uma insuficiência cardíaca, não é apenas com sintomas clínicos, mas de acordo com uma classificação de Framingham, que eu não consegui colocar aqui no slide, você precisa ter 2 sinais maiores ou um sinal maior e 2 menores para poder diagnosticar o paciente. E tem inúmeros critérios. Por exemplo, os critérios maiores vão ser dispneia paroxística noturna, turgência jugular, crepitação pulmonar, e os menores são os sintomas mais brandos. Mas as principais manifestações clínicas vão ser a dispneia e o edema de membros inferiores, a fadiga, a fraqueza e os sintomas abdominais, devido à diminuição da perfusão dos músculos esqueléticos, a ortopneia, que vai ser causada por uma redistribuição do líquido no abdômen para o tórax. Isso vai ocasionar um aumento da pressão hidrostática dos capilares pulmonares. Isso vai ocorrer mais à noite, em que o paciente vai estar deitado, ele vai acordar com falta de ar e vai ser aliviado pela posição ereta. Isso vai acontecer porque vai ter uma diminuição da pressão capilar pulmonar na hora que ele fica ereto. A outra manifestação clínica seria a dispneia paroxística noturna, que é uma crise bem mais grave de falta de ar, também acontece mais à noite. Ela é bem mais grave que a ortopneia. Ela vai ser marcada por tosses e sibilos e não vai haver melhoria com o paciente ereto. Por que isso vai acontecer? Porque vai ter uma depressão do centro respiratório, ou seja, vai ter uma diminuição da ventilação com diminuição da pressão de oxigênio. Além disso, vai ter também uma diminuição da estimulação adrenérgica da função miocárdica, que vai gerar um maior prejuízo da função ventricular. Aqui eu coloquei um esquema que eu peguei no livro do Porto, que tem umas diferenças entre os sintomas do insuficiência ventricular esquerda e insuficiência ventricular direita, mas assim, pode perceber que tem muita coisa que é em comum também. Já o prognóstico, ele é muito variável. Depende muito do nível e do grau de insuficiência cardíaca que a pessoa vai estar, de acordo com aquelas classificações que eu passei anteriormente. E, em geral, a sobrevida vai variar de 6 meses a 4 anos, dependendo da gravidade, que nem eu falei. Aqui embaixo eu coloquei uma das classificações, que é a classificação funcional da Associação de Nova York, que é dividida em primeira classe, segunda classe, terceira e quarta, que vai ser os níveis da doença cardíaca mesmo, as funções que o paciente consegue fazer. Quando a doença cardíaca primária puder ser tratada, caso o paciente tenha alguma doença cardíaca primária, vai ser um melhor prognóstico. E o prognóstico ele também pode ser estimado pela resposta ao tratamento. Se houver uma melhora clínica, com restrição moderada de sódio, doses pequenas de diuréticos, vai ter um prognóstico muito melhor do que um paciente que tiver que utilizar diuréticos em doses muito mais altas e outras coisas. O tratamento eu não coloquei também porque era muito grande e não ia caber, mas assim, tem inúmeras maneiras de tratar a insuficiência cardíaca. E essas aqui são minhas referências. Muito bem. Apresentou bem. Fica tranquila aí, tá vendo? Deu tudo certo, apesar de ser Que bom. preparou muito bem.
E importante, enquanto o próximo já vai preparando os slides, né? Aí podia ser bolhas cardíacas, tá? Enquanto quem vai apresentar bolhas cardíacas apresentava os slides, a insuficiência cardíaca, né? É importante frisar o seguinte: é a principal causa de hospitalização no nosso país, né? E é onde se gasta mais dinheiro com hospitalizações no país, é com insuficiência cardíaca. A grande maioria das internações se devem ao paciente parar de usar as medicações. Exatamente. Problema. Boa parte das internações, se o clínico que tivesse na atenção primária tivesse aumentado transitoriamente o diurético do paciente, ele iria conseguir abortar essas internações. Ou seja, é uma doença que ela tem, igual a doença coronariana, ela tem altos e baixos e o paciente acaba descompensando. Esses altos e baixos são por vários motivos, né? Igual eu falei, né? 2 importantes, que é parar de tomar as medicações e não ajustar a medicação diante, por exemplo, de uma mudança dietética que o paciente faz. Final de ano, começa a ter muita festa, muita comida salgada, isso acaba levando o paciente a descompensar. Eu tenho 2 tipos muito claros de insuficiência cardíaca, né? Tem várias classificações, mas a principal é a que classifica pela fração de ejeção, que atualmente é considerado 40% o nível de corte, mas esse nível vai aumentar para 45% em breve, né, pela literatura. Eu li alguns materiais que tinham 45 já mesmo. Os estudos mais recentes estão aumentando para 45%, porque entre 40% e 45% o comportamento é praticamente idêntico da fração de ejeção deprimida. Então, o importante é que os pacientes com fração de ejeção deprimida, eles geralmente fazem um remodelamento excêntrico importante, o coração fica grande, crescido, é um coração fraco, então eu não tenho nenhum sinal de hiperdinamia no tórax. Frequentemente a gente tem a terceira bulha, as bulhas são abafadas devido a baixa velocidade. Muitas vezes esses pacientes manifestam com Shine Stokes, né? Porque eu tenho um fluxo lento entre o coração e o cérebro, isso perfunde de uma maneira lenta o tronco cerebral e o paciente acaba fazendo Shine Stokes na hora que ele está em repouso, descansando ou vai tirar uma soneca. Bom, esses pacientes, eles têm um comportamento relativamente diverso, né? Esses pacientes fazem a dispneia paroxística noturna. Já os pacientes com fração de ejeção preservada, o coração está de tamanho normal ou pouca coisa alterado. Dificilmente a gente percebe essas alterações físico. É um coração que tem a contratilidade normal ou pouco comprometida. Esses pacientes frequentemente vão nas urgências e são interpretados como os pacientes asmáticos, porque eles acabam manifestando asma cardíaca, né? Que é a sibilância com congestão pulmonar associada, né? Então, você faz um raio-x, o raio-x está congesto, o paciente está sibilando, você tem que assumir que provavelmente ele está com uma asma cardíaca. Ele, na verdade, está precisando de diurético, não é de broncodilatadores, porque o broncodilatador vai aumentar o inotropismo, vai aumentar a frequência cardíaca e são 2 coisas ruins para os pacientes com fração de ejeção preservada. Na verdade, eu preciso tirar o excesso de líquido que o paciente tem. Então, é muito importante reconhecer isso, né? As principais causas você frisou bem. Você falou da classificação da New York Heart Association, que é a classificação da dispneia, que é uma classificação universal que a gente usa para insuficiência cardíaca. E você falou da classificação do Brownald, que é a classificação etiológica, né, de prognóstico da insuficiência cardíaca. Por exemplo, um paciente com hipertensão arterial, com diabetes, com doença arterial coronária, mesmo que ele não tenha tido evento nenhum, ele já é estágio A da insuficiência cardíaca, porque ele tem uma doença que potencialmente leva à insuficiência cardíaca. Se esse paciente tem um infarto, se ele faz uma hipertrofia ventricular esquerda, ou se ele tem alterações ao ecocardiograma sugerindo um comprometimento da função diastólica, por exemplo, na vigência dessas doenças, ele já vai para o estágio B, que seria uma alteração estrutural, né? O estágio C é o paciente que descompensa clinicamente, né, que tem sintomas clínicos de dispneia para subir morro, por exemplo. O estágio D é quando ele interna e está descompensado. Aí ele é estabilizado, recebe alta para casa, aí ele volta para o estágio C.
porque dificilmente esse paciente Entendi. vai ficar assintomático, né? Então, são duas classificações extremamente importantes. E lembrando que tudo que a gente sabe de tratamento de insuficiência cardíaca é voltado para a fração de ejeção deprimida. A fração de ejeção preservada, até o momento, não existe nenhum tratamento que comprovadamente reduz a mortalidade desses pacientes. Tudo que a gente faz é baseado no que a gente sabe da fração de ejeção deprimida. Tudo que foi estudado da fração de ejeção deprimida na fração de ejeção preservada não resultou em redução de mortalidade. É importante Entendi. que se entenda isso, porque é uma doença hoje que está em franco estudo para tentar encontrar medicamentos, situações onde, na verdade, a gente consiga minimizar esses danos que a insuficiência cardíaca pode causar para o paciente. Uhum. Muito bem. Então, quem vai apresentar... Obrigada. Nada. Quem vai apresentar bulhas pode colocar os slides. Estou colocando. Tá dando? Tá, beleza. Então, eu vou falar sobre as bolhas cardíacas. A primeira, ela é gerada pelo fechamento das válvulas atrioventriculares e ela tem dois componentes, o mitral e o tricúspide. Pode ter um desdobramento fisiológico entre esses componentes e pode ter um patológico também, no caso, se eles forem invertidos, ou seja, se o tricúspide acontecer antes do mitral. E aí isso pode acontecer por causa de uma estenose mitral grave, um mixoma do átrio esquerdo ou um bloqueio do ramo esquerdo. A ausculta da B1 ela é melhor feita com um paciente em decúbito elevado, cerca de 30 a 40 graus em relação ao plano horizontal. Ou seja, é deitado com a cabeça um pouquinho elevada, como se fosse uma espreguiçadeira, assim. A intensidade de B1 ela pode ser influenciada pela posição dos folhetos mitrais no início da sístole ventricular, pela posição de elevação da magnitude do pulso da pressão no ventrículo esquerdo, pela presença ou ausência de uma afecção estrutural da válvula mitral, ou pela quantidade de tecido, ar ou líquido existente entre o coração e o estetoscópio. E aí nessa pode ser desde uma patologia até tipo excesso de roupa, que vai estar atrapalhando a ausculta. Ela pode estar hiperfonética ou hipofonética. A hiperfonética ocorre em decorrência de uma taquicardia, ou seja, um alto débito cardíaco, ou como a Débora falou, por causa de uma estenose mitral. E aí, como ela vai estar muito abreviada, aqui eu coloquei um eletro, porque o intervalo PR ele vai estar muito, muito pequeno. E ele é marcado por essa coisinha azul que está aí, que dá para ver que ele está muito pequeno, em comparação quando ela está hipofonética. Olha só como é que está muito aumentado o intervalo PR. E a hipofonese, né, ela ocorre quando há má condução do som através da parede torácica, ou por causa da lenta elevação da magnitude do pulso na pressão do ventrículo esquerdo, ou por causa de uma oclusão imperfeita em decorrência da redução da substância valvular, como ocorre na regurgitação mitral. A B2. Ela é gerada pelo fechamento da válvula semilunar, que tem os componentes aórtico e pulmonar, e ele também pode ter desdobramentos fisiológicos ou patológicos. Um dos patológicos que eu coloquei aqui é o pulmonar. Dentro dele tem o tempo de reunião, que ele pode estar prolongado ou reduzido. Esse tempo de reunião, ele é um intervalo que reflete a resistência do fluxo sanguíneo pulmonar e características de impedância do leito vascular. Aí ele vai estar prolongado quando tiver condições de sobrecarga do volume ventricular direito e há um leito vascular pulmonar distensível, ou reduzido quando tiver aumento da resistência vascular pulmonar. A ausculta também é feita do mesmo jeito que a gente faz em B1, em decúbito dorsal, entre 30 e 45 graus, para a gente ouvir melhor. Ela também pode estar hiperfonética ou hipofonética. Na hiperfonese, a gente tem os fatores extracardíacos e os fatores cardiovasculares. Nos extracardíacos, pode ser o diâmetro anteroposterior reduzido, uma síndrome do dorso reto, uma espessura da parede diminuída ou por causa mesmo de exercício físico, febre e emoções. E nos cardiovasculares podem ter vários, desde ansiedade até uma aterosclerose, hiperfonese do componente pulmonar, comunicação interatrial, podem ser vários fatores.
E a hipofonese também tem os fatores extracardíacos e os cardíacos. Os extracardíacos é o diâmetro anteroposterior aumentado, pode ser por causa de obesidade, atletas ou edemas, processos pericárdicos, derrame por causa de pericardite. E os cardiovasculares pode ser por causa de uma insuficiência cardíaca, estenose pulmonar, estenose aórtica e hipotensão arterial. Desculpa. A B3 ela ocorre na diástole, e é frequentemente em crianças normais e em pacientes com débito cardíaco elevado. Se a gente ouvir ele em um paciente com mais de 40 anos, ela pode indicar uma diminuição da função ventricular, uma regurgitação de válvula atrioventricular e outras condições que aumentem a velocidade ou o volume do enchimento ventricular. A B3, se ela tiver precoce e mais aguda que o normal, pode indicar uma pericardite constritiva. A melhor posição para escutar a B3 do lado esquerdo é na posição de Pachon, que é o decúbito lateral esquerdo. Só que a gente também pode ouvir ela, ao escutar ela do lado direito, na borda esternal esquerda ou imediatamente abaixo do processo cifoide, principalmente durante a inspiração. Ela muitas vezes é acompanhada por um sopro sistólico de regurgitação tricúspide funcional e desaparece com o tratamento da insuficiência cardíaca, que é o que está gerando. A B4 é o som pré-sistólico grave produzido pelo ventrículo durante o enchimento ventricular. Ela é associada com uma contração arterial efetiva. Ele está ausente em pacientes que têm fibrilação atrial e ocorre quando uma redução da complacência ventricular aumenta a resistência ao enchimento ventricular. Ela é frequente em pacientes com hipertensão sistêmica, estenose aórtica, miocardiopatia hipertrófica, cardiopatia isquêmica e regurgitação mitral aguda. A maioria dos pacientes com infarto agudo do miocárdio e ritmo sinusal apresentam um B4 audível. E ela é frequentemente acompanhada por distensão pré-sistólica visível e palpável do ventrículo esquerdo. Ela pode ser também confundida com o desdobramento que ocorre em B1 e a B3 com o desdobramento de B2, esqueci de falar. A intensidade máxima dela também é na posição de Pachon e é acentuada por isometria em posição supina. E do lado direito, ela também pode ser encontrada em pacientes que tiverem hipertrofia do ventrículo direito, secundária a estenose ou hipertensão pulmonar. Essas são minhas referências. Muito bem, apresentou muito legal, mostrou, né, a questão das bulhas, né? Eu só alguns comentários rápidos, porque bulha é uma coisa mais tranquila, né? Só lembrando assim, existem determinadas questões que elas são inerentes e afetam a ausculta de quaisquer das bulhas, né? Primeiramente é a caixa torácica. Então, se eu tenho uma caixa torácica num paciente obeso, por exemplo, que ela é mais espessa, a tendência é as bulhas ficarem bastante abafadas, diferentemente de um paciente jovem, adolescente ou um adulto magro, onde a tendência é a gente auscultar bem essas bulhas. Então, esse é um ponto importante, né? Outro ponto importante também é se o ventrículo ele está com a função cardíaca preservada ou não, porque muito frequentemente as reduções das foneses têm a ver com a redução da força de contração do coração. E o mesmo posso falar para os estados hiperdinâmicos, onde o aumento da fonese tem a ver com a hiperdinamia que o coração está sendo submetido. Então, isso é algo que é importante também. Outro ponto importante, quando eu tenho um aumento do gradiente mais do que é o normal, a tendência é eu ter um aumento da fonese, da bulha, né? Então, vou dar 2 exemplos bem característicos disso. Primeiro, é a estenose mitral. Eu tenho um gradiente através da válvula mitral que é 0 na diástole, né? Eu não tenho gradiente. De repente, eu passo a ter 2, 3, 4 milímetros de gradiente, 6 milímetros. Isso acaba gerando uma velocidade de fechamento maior por causa do gradiente e que existe na diástole, né? Então, a pressão sistólica, onde essa válvula vai fechar, não vai ser próxima de 0 mais, vai ser 4, 6 milímetros de mercúrio, e isso gera 4, 6 vezes um aumento da intensidade da fonese da bulha.
O mesmo eu posso falar para a válvula aórtica, por exemplo, na hipertensão arterial sistêmica. Eu tenho um aumento da pressão, então, na hora que eu termino a sístole e a válvula aórtica fecha, ela vai fechar numa velocidade muito maior, porque a pressão sistêmica, a resistência vascular sistêmica está muito maior do que o normal. E a pressão arterial média dentro do sistema está, consequentemente, muito maior do que o normal. Isso gera um aumento da fonese. Então, muito mais do que decorar o que está causando o quê, é entender a fisiopatologia que está por trás desse aumento da fonese, né? Que isso é muito importante também. E outro que você se frisou bem, na terceira e na quarta bulha, os sons eles são gerados pela desaceleração abrupta da coluna de sangue quando ela choca com o ventrículo. Isso pode ser uma desaceleração abrupta por questões da rigidez da musculatura, né? Ou por questões de aumento da velocidade do sangue para chegar no coração, mesmo com coração normal. Então, eu posso ter uma terceira bulha no paciente que tem um coração normal. Normal no sentido da funcionabilidade dele. Mas o paciente pode estar com corrida, com febre, glicose, pode uma grávida, né? Isso, uma criança onde eu tenho uma espessura muito pequena, então eu posso auscultar uma terceira bulha num momento onde eu tenho uma hiperdinamia ventricular. Então, são dados importantes. Então, assim, entre a terceira e a quarta bulha, só tem uma bulha que eu não tenho como ela ser normal, que é a quarta bulha. A quarta bulha, para que ela surja, eu tenho que ter um aumento da força de contração do átrio, né? Isso tem que estar patente, senão ela não vai acontecer, né? E realmente ela é uma bulha relacionada a problemas. Ela não é uma bulha que pode surgir em situações de normalidade. Uhum. Então, as bulhas podem se desdobrar normalmente, porque o sincronismo entre contração ventrículo direito e ventrículo esquerdo não é exatamente igual, né? Geralmente, o ventrículo esquerdo começa a contração primeiro e termina primeiro. Então, eu tenho a primeira bulha, a B1, ela é composta pelo componente M1, que é de mitral, T1, que é de tricúspide, M1, T1. E a segunda bulha é o componente A2, P2, que é o fisiológico de acontecer, né? Aí, vocês lembrando lá quando a gente inspira profundamente, eu vou aumentar o tempo de sístole do ventrículo direito, porque eu estou aumentando o volume. Então, o componente pulmonar ele afasta do componente aórtico. Então, quando eu inspiro profundamente, eu tenho a bulha desdobrada. Ela desdobra, ou se ela está única, ela vai desdobrar. Se ela já está desdobrada, ele fica muito mais nítido. E o contrário também acontece. Na hora que eu expiro, a tendência é a bulha ficar única. Então, é importante entender essas dinâmicas da fisiopatologia para evitar de ficar decorando. Que hora que a bulha fica desdobrada? É na inspiração. Mas por quê? É por causa disso. Certo? Uhum. Alguma pergunta? Gilmar, Sim. a internet da Débora caiu. Ela está tentando entrar de volta na reunião. Você pode aceitar? Oh, meu Deus. Tadinha. É porque sumiu meu bate-papo aqui, perdão. Eu vou colocá-la aqui agora, tá? Tá bom, obrigada. Nada, porque o bate-papo ele fica aparecendo. Uai, cadê? Ela não está aparecendo aqui, não. Deixa eu ver como é que eu acho ela aqui. Peraí. Ok. Uai, eu não estou vendo. Aqui está constando como se ela estivesse aqui. Ela está fora? Vou pedir para ela sair e entrar de novo. Pede para ela sair e entrar de novo, porque aqui está constando como se ela estivesse conectada. Tá bom, vou pedir. Ok, pode então o João Pedro, né? Isso. Colocar aí, João, para a gente poder... Um minuto. Foi? Foi. Tá bom, peraí. Bom, então eu vou falar sobre o último tema, que são sopros cardíacos. E é um tema muito extenso, e existem vários tipos de sopros escritos isso só no Mário Lopes, então eu me concentrei naqueles mais relevantes para a nossa clínica. Então, a definição clássica de um sopro é uma sensação
auditiva que ele é produzida por vibrações prolongadas. Isso quer dizer que, por exemplo, quando o sangue passa sobre alguma estrutura que causa essa vibração, ele vai produzir o sopro. Esse sopro ele possui um mecanismo básico durante sístoles ou diástoles, ele vai formar um turbilhonamento sanguíneo. E é isso que vai causar essa vibração prolongada. E existem alguns, por exemplo, ele pode ser causado, por exemplo, um fluxo aumentado em válvulas normais ou mesmo anormais, ou, por exemplo, um fluxo retrógrado em válvulas que são regurgitantes, aquelas que não estão, são anormais, obviamente, o sangue entra para um local não fisiológico, ele meio que volta. E para classificar, para diferenciar todos esses tipos de sopros, eles possuem algumas características. Por exemplo, vou falar rapidamente. Intensidade, ele é o grau hemodinâmico do sangue. O grau hemodinâmico do sangue vai representar isso no volume do sopro, que são 6 graus, desde o primeiro, que é dificilmente escutado, até o último, que você escutar não precisa nem de colocar o esteto no peito do paciente. Agora, a frequência, por exemplo, a maioria dos sopros são de alta frequência e a gente escuta melhor ele com o diafragma do nosso esteto. Qualidade, ela é relacionada, por exemplo, se é um sopro suave, aspirativo, é o aspecto do sopro. Agora, a situação e duração, ele é bem importante para definir o sopro. Por exemplo, situação se ele é sistólico ou diastólico, isso em relação ao ventrículo, claro, e a sua duração, por exemplo, se ele é holosistólico, ou se, por exemplo, né, se é durante todo o espaço das urnas, holo significa tudo, se é proto, meso ou tele. Tem a configuração é aquilo, por exemplo, se ele atinge um platô, se ele é crescente, decrescente ou crescente, decrescente. Localização é onde é mais intenso e radiação é para onde ele vai diminuir. Falando então primeiro sobre os sopros sistólicos, ou seja, aqueles que acontecem durante a sístole do ventrículo, eles acontecem nos intervalos entre as bulhas, afinal de contas, entre a primeira bulha e a segunda bulha. E eu vou falar primeiro sobre os solos sistólicos, aqueles relacionados às válvulas, mitral e tricúspide, mitral do lado esquerdo e tricúspide do lado esquerdo. E também vou falar sobre os mesosistólicos. Mesosistólicos, aqueles relacionados às válvulas semilunares. E eles acontecem de maneira... Meso quer dizer que ele acontece... A Luísa falou que ele acontece também, porque ele acontece logo após a fase isovolumétrica e termina antes do início da primeira bulha. E falando sobre os sopros holosistólicos de regurgitação mitral, ou seja, dos ventrículos direitos, primeiro definir a função fisiológica dessa válvula e desse ventrículo. A função fisiológica acontece que, por exemplo, assim, a função de ser holosistólico, a definição disso é por causa que assim que acontece a sístole ventricular, a pressão do ventrículo já é superior à atrial. Deixa eu voltar aqui no exemplo do coração. A pressão do ventrículo é superior à atrial. Significa que assim a válvula não vai se fechar de maneira fisiológica, e assim que existe a sístole, o sangue vai, além de ir para o arco aórtico, ele vai também subir para o ventrículo, causando uma regurgitação. Então, a etiopatogenia, como eu já disse, uma oclusão imperfeita, e algumas causas, rapidamente, são, por exemplo, cardiopatias reumáticas e febres reumáticas causadas, então, por exemplo, imunoglobulinas, que atrapalham esse fechamento, e hipertensão arterial, insuficiência coronariana e miopatias relacionadas, por exemplo, a uma hipertrofia do ventrículo que causa uma sístole mais forte, um prolapso, acomete um prolapso mitral. O quadro clínico desses pacientes, a princípio, são assintomáticos, seguidos por dispneia e fadiga, pressão baixa e pulso diminuído, isso por causa da hipertrofia ventricular consequente a partir de um tempo. Na ausculta dessas bulhas, a gente apresenta primeiro uma primeira bulha de hipofonese e uma segunda bulha normal. Mais frequentemente normal, mas também pode estar com hipofonese. Isso da seguinte maneira. Em vez de ser tum-tá, vai existir um tum. A gente não vai escutar a primeira bulha, então vai ser um barulho de sopro, não consigo fazer direito. Então é tipo um tum-tá, sabe? E a gente não percebe, então, a primeira bulha é hipofonese obrigatoriamente. A terceira bulha a gente pode acabar escutando ela eventualmente por causa de alguma sobrecarga do ventrículo esquerdo.
A gente escuta melhor essas bulhas na borda external superior. E existem manobras que a gente consegue fortalecer essa ausculta. Manobras essas que são, por exemplo, o paciente em pé e o ictus cordis, ele acompanha o quadro do ventrículo. Quer dizer que quando o ventrículo está hipertrofiado, o ictus vai estar lateralizado. Por muito tempo, eu vou falar agora sobre o ventrículo direito, sobre a regurgitação tricúspide. Por muito tempo, ela não foi notada e, por mais tempo ainda, ela foi meio que ignorada sobre a sua importância clínica. Só que, com o advento das inovações, a gente, principalmente após cirurgias de trocas de válvulas, esse sopro reganhou uma importância bem significativa, a ponto de, inclusive, definir o sucesso ou fracasso da cirurgia. A etiopatogenia é semelhante, quer dizer que ela vai acontecer uma regurgitação, toda a fisiopatologia também é semelhante. Apesar de que, por exemplo, em regurgitações funcionais, esse mau alinhamento seria causado, por exemplo, por hipertensões pulmonares ou, por exemplo, DPOC, o que difere das causas de ventrículo esquerdo. A ausculta seria mais evidente na borda external esquerda inferior, também é perceptível no epigastro e na borda external direita inferior, apesar de que essa aí é claramente mais forte. E existem manobras que a gente, apesar de ser muito difícil de conseguir detectar através da ausculta, existem manobras que favorecem isso. Por exemplo, a manobra de inspiração, a manobra de Rivera-Carvalho, que a gente consegue aumentar a pressão do lado direito do coração e assim aumentar o som produzido por essa bulha, por esse sopro. Falando agora sobre os sopros mesosistólicos, que eles também são de importância vital nos sopros sistólicos, são aqueles relacionados às válvulas semilunares ou sigmoides. Por ser mesosistólico, quer dizer que ele acontece no meio entre as duas bulhas e não do início ao fim, como seria no holo sistólico. Isso acontece na explicação fisiológica por causa que, como o gradiente de pressão já não é inicialmente superior do ventrículo, existe uma contração isovolumétrica durante a sístole, onde o ventrículo tem que superar a pressão que ele vai ter que exercer contra o átrio. Dessa forma, o início da bulha o início do sopro só é perceptível após o fim dessa contração. Ele termina também, obviamente, antes, no período onde existe onde as pressões vão se igualando ao período inicial da diástole. Então, ele termina antes da segunda bulha. A etiopatogenia disso existem, por exemplo, uma diminuição da área da semilunar, do sigmoide, causada, por exemplo, causada por várias causas, entre elas a classificação utilizada foram por causas obstrutivas, alterações morfológicas, dilatação da artéria, aumento do volume, aumento da ejeção, aumento do volume de ejeção. Falando agora sobre a estenose valvar aórtica, que é a mais importante, é uma causa de obstrução, é uma causa onde existem infecções, como, por exemplo, uma febre reumática na forma adquirida, onde a gente pode observar aí que a válvula não vai conseguir fechar direito, de maneira fisiológica. Na semiologia disso, a gente consegue perceber, por exemplo, em duas fases da vida. Quando é, por exemplo, de uma forma congênita, a gente percebe em crianças ou adultos jovens, durante a ausculta. E na adquirida, a gente apresenta dois picos de identificação desse sopro. Motivos esses, por exemplo, acontece uma displasia por causa da febre reumática, uma fibrose e uma calcificação dessas válvulas. Assim, com o tempo, a gente percebe na quarta década, ou existe uma forma senil dessa estenose que é fisiológica. E para diferenciar isso, causando então a pseudohipertensão arterial. E para diferenciar isso, a gente faz a manobra de Osler. Na manobra de Osler, a gente vai insuflar o esfígmo, 20 milímetros de mercúrio em cima da pressão sistólica e palpar a artéria radial. A ausculta desse sopro, mais fortemente no segundo espaço intercostal direito, a bulha 4 é audível nesse sopro, quando acontece a contração atrial. Isso porque acontece uma sobrecarga do ventrículo e, assim, uma diminuição dessa complacência. E essa complacência aumenta... e acontece que quando o ventrículo faz
faz uma contração, o sangue acaba fazendo um barulho audível, causando assim, a quarta bulha. Existem posições onde a gente consegue escutar melhor, em posição sentado e o tórax apoiado para a frente e o paciente em apneia. Assim a gente consegue diferenciar os gradientes de pressão e conseguir fortalecer essas bulhas. A intensidade desse sopro não é relacionada ao débito cardíaco e então dificilmente não é correto, não é assertivo a gente diagnosticar, por exemplo, a intensidade desse sopro com a gravidade por causa da relação com o débito cardíaco. A qualidade desse sopro ele é áspero e grunhido, e na maioria dos pacientes é assintomático, que evoluiria para angina, síncope, fadiga e dispneia por causa das hipertrofias ventriculares do sistema de compensação do coração. O pulso é tardio e parvo. Isso significa que, por exemplo, pelo motivo dele ter que vencer um gradiente de pressão e demorar mais para atingir, por exemplo, tem uma quantidade de sangue para atravessar um espaço menor, um orifício menor da válvula aórtica, por exemplo. Então, ele vai demorar mais para chegar na circulação e vai ser demorar mais para chegar na circulação, basicamente é isso. A gente percebe uma onda gigante, isso no pulso jugular. Isso por causa que acontece uma congestão do átrio e congestão consequente das veias cavas. O ictus coris é lateralizado e aumentado, assim como no sopro sistólico. Isso por causa da hipertrofia ventricular. A diferença é que no ictus coris lateralizado, se não me engano, esse ictus coris ele é mais estável na posição lateral, ele não volta com frequência. Falando agora sobre os sopros diastólicos, durante a diástole ventricular, então eles ocorrem, obviamente, após o fechamento dessas válvulas. Isso são os sopros protodiastólicos, aqueles que começam no final. E eles possuem uma relação onde existe um volume, uma duração, uma intensidade e uma gravidade. Ou seja, o volume tem relação com a duração, com a intensidade e, consequentemente, com a gravidade. Esse fluxo vai ser retrógrado, assim como a gente viu nos sopros sistólicos, só que das válvulas sigmoides desta vez. E começa, então, por ser protodiastólico e protodiastólico após o sopro, após a segunda bulha, a B2. Falando agora sobre a regurgitação aórtica dos sopros protodiastólicos, a gente tem lesões agudas ou crônicas, de modo que a febre reumática, a hipertensão arterial e a endocardite são as principais. Na segunda bulha, o sopro tem a característica de ser decrescente ou crescente-decrescente. Isso motivado por causa do sistema de gradiente de pressão. O quadro clínico, possuímos angina e hipotensão postural. Isso por causa que a circulação sistêmica ela vai ser prejudicada por causa de ter que vencer essa pressão prévia do arco aórtico. O pulso a gente percebe em martelo d'água. Esse pulso em martelo d'água pode ser um pulso forte e pela hipertrofia do ventrículo direito ele vai ser mais rápido, vai ter uma pressão menor, então ele vai ser mais rápido. O ictus em báscula quer dizer que ele se mexe bastante, ora ele está para cima, ou ele está mais embaixo. E na terceira bulha, a gente vai ter uma terceira bulha sobre sobrecarga de volume. Falando agora, esse não é um sopro tão importante no nosso caso, mas ele acontece, ele é relacionado agora, em vez de ser da válvula aórtica, eu vou falar sobre as pulmonares. Ele acontece com ou sem a hipertensão pulmonar, certo? De modo que ele é a maneira mais comum, mais prevalente e apenas em casos crônicos de hipertensão pulmonar. A fisiologia é semelhante ao do aórtico. Sobre a estenose mitral, e também um bem importante que a gente vai falar agora, é que ele acontece durante a fase isovolumétrica entre a primeira e a segunda bulha. Isso quer dizer que após a fase isovolumétrica da primeira e segunda bulha, isso de maneira semelhante, então, ao que a gente viu anteriormente, durante os meros históricos. Ele vai causado exclusivamente pela febre reumática e uma coisa interessante é que acontece uma hipertrofia do ventrículo, do átrio, perdão. E essa hipertrofia do átrio causa alguns quadros semiológicos, alguns quadros clínicos
bem interessantes. Por exemplo, pela hipertrofia atrial, a gente vai ter uma fibrilação. Isso por causa que o sangue, existe uma dificuldade do impulso atingir de forma simultânea e homogênea durante todo o átrio. Além disso, existem estruturas importantes ao redor do coração. E pela hipertrofia atrial, a gente teria quadros clínicos bem exclusivos, por exemplo, rouquidão e tosse, isso por causa que vai obstruir a traqueia, que é uma estrutura que está aí, e a disfagia, que também vai obstruir, outra estrutura bem importante, que é o esôfago, que também está por perto. As bulhas, elas podem ser hiperfonéticas ou hipofonéticas, isso é a primeira. E a segunda, normalmente, vai estar normal ou hiperfonética. E essas são as minhas referências. Muito bem, João. Você fez uma exposição bem didática sobre a questão dos sopros, né? Então, só alguns comentários aqui importantes, né, até para vocês situarem, né? Então, a primeira coisa no sopro é eu saber se ele é sistólico ou diastólico. Do ponto de vista da semiologia cardíaca, só tem uma maneira de eu saber isso, né? É eu colocar o estetoscópio no ponto de impulsão máxima para eu auscultar a primeira bulha, que é onde que ela está mais audível, né? Que é no foco mitral ou ponto de impulsão máxima do ventrículo. Coloco o esteto lá e vou com a mão esquerda palpar a carótida do paciente. E aí, a bulha que coincidir é a primeira bulha. Então, é assim que a gente identifica quem é a primeira bulha do ponto de vista da semiologia cardíaca. 99% das vezes, ela vai ser o famoso TUM. E a segunda bulha é a que não coincide. E 99% das vezes, ela vai ser o famoso TA, né? Então, quando a gente fala tum, tá, primeira e segunda bulha, é por causa disso. Isso porque a primeira bulha, como eu já falei, ela é gerada numa pressão muito baixa, então ela é mais grave. A segunda bulha é gerada em torno de 80 milímetros de mercúrio no paciente normal, na pessoa normal. Então, ela tem uma conotação de um som mais agudo, né? Por isso que ela tem esse som mais seco e mais agudo. Então, isso é a primeira e a segunda bulha. Então, eu identificando quem é a primeira bulha, os ruídos que estão após a bulha são os ruídos sistólicos. Os ruídos que estão antes da bulha ou terminam nela são os ruídos diastólicos. E aí a gente precisa avaliar bem as características. Um outro ponto importante nos sopros, né, na soprologia, é eu saber se eu respeito ou não o período de contração isovolumétrico. Nas lesões por regurgitação, por falha, né, nas lesões que preservam o período de contração isovolumétrico, melhor dizendo, eu vou ter a bulha, vou ter um silêncio e aí o sopro começa. Embora esse silêncio seja muito curto, nosso ouvido não consegue perceber direito, a impressão que dá à beira do leito é que você ausculta bem a bulha e o sopro. Então eu tenho tum-sta, tum-sta, tum-sta. Ao contrário do sopro de regurgitação, que na hora que eu tenho a sístole, eu já estou voltando o sangue no caso de uma regurgitação mitral e de uma regurgitação tricúspide. Então, eu tenho... Eu ausculto a bulha, mas eu tenho muita dificuldade porque, para mim, o sopro está em cima da bulha. Esse é o sopro de regurgitação. Como os gradientes são muito elevados, nosso ouvido não consegue perceber a variação de intensidade do sopro, né? Para nós é como se fosse uma intensidade única. Então é como se fosse uma barra, né? Que é outra característica do sopro em regurgitação. Os sopros de ejeção, eu tenho gradientes com amplitude menor, então a gente consegue perceber a oscilação de intensidade. Então a gente tem aquela sensação do sopro estar crescendo ou estar diminuindo. Numa estenose aórtica moderada, por exemplo, eu tenho o típico sopro em diamante. Como é que é? Aí ele sobe e desce igual um diamante. No sopro da estenose aórtica grave, ele é um crescendo contínuo. Eu tenho ele vai crescendo até terminar na segunda bulha. Então, são sopros bem característicos da gente avaliar. Outro ponto importante na soprologia é saber que a principal causa de sopros são sopros inocentes. São sopros que não têm nenhum problema cardiovascular associado. É
seguramente, a grande queixa na cardiologia pediátrica é a mãe, que o pediatra convencional descobre que tem um sopro e fala que tem que avaliar para um problema cardíaco. Então, a mãe entra em desespero e procura o cardiologista para fazer essa avaliação. 99% das vezes, esse sopro não tem nada de problema estrutural no coração. É geralmente o sopro na criança entre 6 anos até 12, 13 anos, que é o sopro chamado sopro de Still. Ele é um sopro no segundo espaço intercostal esquerdo, na borda external esquerda superior, né? No foco pulmonar. É um sopro de ejeção, porque a via de saída do ventrículo direito ela não cresce, muitas vezes proporcional ao restante do coração, ela demora um pouco mais, e o sangue passa ali com uma velocidade um pouco maior do que o normal. Aí gera esse ruído de ejeção, que é chamado sopro de Still, né? Esse é o principal causa de sopros, ele não tem conotação nenhuma. Agora, sopros diastólicos não. Todo sopro diastólico, ele é um sopro que traduz algum problema no coração. Então, é importante saber que eu não tenho sopro diastólico fisiológico. Eu tenho sopros sistólicos que podem ser fisiológicos. Então, são as características principais que eu queria falar em relação aos sopros. Mais uma, que é a classificação. Eu tenho 2 classificações. Eu tenho a classificação mexicana, que era usada muito na década de 40, 60. Hoje ela é usada em poucos locais. Por exemplo, Madre Teresa e o Hospital das Clínicas gostam de usar a classificação mexicana. Mas o Brasil inteiro, praticamente, que eu conheço, boa parte usa a classificação, que é a classificação de Levine, que é a classificação americana, né? Que é uma classificação que vai de 1 a 6. Né? Então, aí tem as regrinhas lá que vocês vão ver. Né? Por exemplo, todo sopro com frêmito, ele é 4, 5 ou 6. O sopro 6 eu não preciso de esteto para auscultar. Eu tiro o esteto da parede torácica, deixo ali meio centímetro, muito próximo, mas sem encostar, e eu consigo auscultar o sopro. Então, esse é o sopro grau 6 de Levine. O sopro grau 5, grau 4 é quando eu tenho frêmito. O 5 é um sopro muito intenso, aí é muita experiência do observador. Da mesma maneira, o sopro grau 3, que é também uma experiência do observador. É um sopro muito intenso, mas sem frêmito. E o sopro grau 1 e o sopro grau 2, o grau 1 é aquele que pessoas experientes têm dificuldade de auscultar. Alguns auscultam, outros não, etc. O grau 2 é aquele que todo mundo percebe o sopro, nas condições adequadas de ausculto. Então, são as 2 classificações que a gente tem. Lembrando que classificações desse porte só são para sopros sistólicos. Sopro diastólico, a classificação é se ele é telediastólico, mesotele, se ele é mesodiastólico, se ele é protodiastólico ou se ele é holodiastólico. Eu não tenho classificação em termos de intensidade do sopro. Ok? Ok. Muito bem, gente. Então, nós estamos chegando ao final aqui da nossa parte teórica do que seria a nossa disciplina, né? Essas apresentações, elas são já a avaliação de vocês. Elas estão gravadas. Eu vou terminar a gravação daqui a pouco. Vou disponibilizar pelo link para vocês, porque não tem como, vocês não têm o Canvas, então não tem como fazer o upload lá. E pelo link vocês conseguem baixar também. Vocês devem ter observado que isso não sou eu que estou colocando, mas é o sistema. Eles estão colocando uma confirmação para poder autorizar vocês baixarem. Então, na hora que aparecer, eu mandar o link para vocês, é só vocês pedirem que rapidamente eu dou a autorização para vocês baixarem os arquivos. Tá bom? Tá certo, muito obrigado. Bom. Obrigada. Eu vou compartilhar minha tela com vocês um pouquinho, né? Eu agradeço muito aí vocês pela paciência, pela dedicação, né? As apresentações foram muito boas, todos vocês estão de parabéns, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo um grupo que dedica, que apresenta, né? A gente sabe dos interesses de cada um tá... eu não gosto de cardio, eu gosto dessa área, né? Mas a gente vê a dedicação da apresentação, né?
do interesse, ver que vocês estudaram, que vocês correram atrás, leram outras bibliografias. Isso é muito importante, né? Porque o conhecimento a gente constrói assim, né? É através de ler em vários locais, visões diferentes, né? Para a gente formar uma opinião e formar um conhecimento mesmo. E é uma pena que a gente não tenha a oportunidade de fazer as práticas, porque vocês iam ver muito insuficiência cardíaca, ia ver doenças valvares, ia ver sopros, né? Mas isso, quando voltar ao período normal de aula, eu imagino que nós vamos sentar com o Henrique, né? Eu falo nós aí, já são os coordenadores de curso, né? Que eu coordeno contagem. Então, eu, o Henrique e o Ângelo, nós vamos sentar, vamos estabelecer como é que a gente vai fazer essas reposições, né, e passar para todos os professores para fazer, né, que é muito importante ter né, é uma disciplina prática, né, não tem como eu fazer uma avaliação teórica, só teórica de uma disciplina prática. Então, aqui já é uma parte prática da disciplina, que é a apresentação, que eu gosto muito de fazer, né, e para mim vocês cumpriram com louvor as apresentações, né. Espero conhecê-los pessoalmente, espero dar o regime concentrado prático para vocês, né, que a gente vai propor aí quando acabar essa confusão aí do Covid. E fiquem seguros, evitem contato com o exterior, né, só se for necessário. E caso vocês queiram ajudar na área da saúde, né, usar os EPIs indicados, não aceitar fazer nenhum trabalho voluntário se não tiver os EPIs adequados para vocês, né? E é isso aí, né? Agradeço aí pela paciência de todos aí comigo e daqui a pouco eu ponho o link para vocês. Obrigada, Gilmar. Obrigado. Fiquem com Deus, viu? Amém. Até mais. Você também.